Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 25 de maio, sexto domingo da Páscoa. O evangelho que iremos escutar é tirado do capítulo 14 de São João, versículos de 23 a 29. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aquele que me ama, guardará a minha palavra. Entre os judeus, e Jesus era um deles, é bom lembrar, o verbo guardar tem ressonâncias muito especiais. No vocabulário técnico da tradição judaica, receber, guardar e transmitir eram os verbos reveladores de um homem considerado justo e fiel diante de Deus. O grande dom de Deus ao povo escolhido era a Torá, a lei intermediada por Moisés no Sinai. Quando falamos da Torá, falamos dos principais livros da Bíblia que os judeus reverenciavam, os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura. O israelita fiel se orientava pela Torá, recebendo a lei, guardando-a e transmitindo-a com integridade aos seus filhos, sem lhe alterar sequer uma vírgula. Trazendo tudo isto para o nosso tempo, diríamos que a virtude em questão do povo de Israel era a obediência. Esta palavra, de origem latina, significa obaudiência, ou seja, a atitude de quem fica de frente para alguém que tem uma autoridade sobre nós e que está falando para nós algo que precisamos obedecer. Assim como o filho que ouve as ordens e conselhos do Pai. Neste evangelho, Jesus associa a obediência ao amor. Começa por dizer que o Pai amará quem acolhe fielmente a palavra dele. E aqui não se trata da palavra apenas como a Sagrada Escritura. Não podemos esquecer que a palavra do Pai, antes de tudo, é o seu Filho amado, é o próprio Cristo, o Logos de Deus, o Verbo de Deus que se fez carne. Jesus também vai acrescentar no evangelho de hoje: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. O que deixa claro que é por amor que alguém se vê motivado a obedecer. O filho obedece ao pai e deve obedecer ao pai, não por medo, mas porque o ama e porque reconhece que o pai lhe dispensa todo amor e todo amparo. O tão esquecido temor de Deus, dom do Espírito Santo, não significa outra coisa a não ser isto: a última coisa que desejo neste mundo é entristecer o meu Pai do céu que tanto me ama. Isto é o dom do santo temor de Deus, que devemos pedir muito ao Espírito Santo. A minha obediência a Deus deve ser a minha resposta de amor para com Ele.
Vivemos um tempo de rebeldia. Poucos desejam obedecer. Mesmo nos institutos de vida consagrada, aqueles que abraçaram a vida religiosa, a obediência, que é um voto para os consagrados, foi a tal ponto atenuada e reduzida em nome de uma certa responsabilidade ou liberdade de consciência, que falar de uma obediência incondicional para com Deus e para com o carisma de tal instituto se torna algo absurdo. Muitos até falam, questionando, obedecer à igreja? Nós temos que obedecer a Deus, como se fosse possível obedecer a Deus a quem não vemos, sem obedecer à igreja que nos fala em nome de Deus. A marca registrada dos santos não foram os milagres que eles realizaram, os dons excepcionais ou as experiências místicas que tiveram para com Deus. Tudo isto, se aconteceu, veio como consequência de uma vida inteiramente submetida à vontade de Deus. A exemplo de Maria, devemos aprender o que significa obedecer a Deus. E obedecer a Deus não de forma servil, mas de forma filial e amorosa. Aquela que disse para o anjo: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Maria quis se submeter livremente numa escravidão de amor para com Deus. E por que ela fez isto? Porque ela acreditava firmemente que a vontade de Deus é sempre perfeita. A vontade de Deus é sempre o melhor caminho para nós, mesmo quando essa vontade é exigente. Como anda a nossa obediência, hein? À voz de Deus, que nos fala pela sua palavra, que nos fala pela igreja. Será que estamos buscando mesmo viver nesta obediência filial e amorosa para com Deus? Crendo que os seus caminhos sempre são caminhos de felicidade plena para nós? E olha que a promessa que Jesus nos fez no Evangelho de hoje é grandiosa, hein? Para quem abraçar o caminho da obediência. Quem guardar a minha palavra, o Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Sim, trilhar o caminho da obediência é abrir acesso para que o próprio Deus Trindade Santa, o Deus Amor, possa fazer morada em nós. Deus não pode habitar em corações rebeldes. Deus não pode habitar no meio da anarquia ou da soberba luciferiana. Sempre que o ser humano escolhe o caminho da desobediência para com Deus, está se deixando contaminar pela soberba de Lúcifer. Por detrás de toda desobediência para com Deus e para com a igreja está a soberba luciferiana. Trilhemos o caminho da obediência, para que o Deus Trindade Santa tenha sempre a alegria de fazer a sua morada em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um ótimo domingo, o dia do Senhor para você e para a sua família.